Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um Cachimbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e gostaria muito de lhes dar as boas-vindas, a agradecer aos novos inscritos pela atenção, pelo apoio, por terem curtido os vídeos, também agradecer quem compartilhou os vídeos, quem deu indicações, enfim. Quero que vocês saibam que este canal não seria absolutamente nada sem o apoio e a atenção de todos vocês. Bom, hoje vamos compartilhar mais um pouquinho das baforadas de conhecimento e falar um pouco de filosofia. E dessa vez eu gostaria de me ater aos sofistas. Sim, os sofistas da Grécia Antiga, em especial Protágoras. Protágoras foi um sofista que nasceu por volta de 490 a.C. e faleceu mais ou menos no final do mesmo século V a.C. Protágoras, juntamente com Górgias, provavelmente são os maiores nomes, as maiores referências do chamado sofismo na Grécia Antiga. Os sofistas não eram exatamente filósofos, tanto que receberam grande reprovação de Sócrates e de Platão, mas eles eram, sobretudo, professores, homens que aprendiam muito sobre astronomia, que conheciam matemática, que conheciam as leis, a arte de falar bem, de convencer, e procuravam vender os seus conhecimentos como professores, particulares. Eles tinham vários seguidores, vários alunos que queriam subir na vida e ingressar nas assembleias dos tribunais de Atenas e de outras cidades gregas, e eles procuravam aprender com esses homens, com esses professores, as técnicas de retórica, as técnicas de convencimento, as habilidades de falar bem em público para conseguir vencer os debates, ok? E embora eles não sejam filósofos, eles nos deixaram alguns argumentos muito interessantes e que vão sim acabar produzindo consequências aí para a posteridade. Tanto que eles seriam combatidos aí por Platão, principalmente Platão nos seus escritos, com seu principal personagem, o Sócrates. Bom, o Protágoras de Abdera foi um dos sofistas mais famosos, já conhecidos. Platão vai escrever, inclusive, uma obra que vai ter ele como título. E o Protágoras deixou vários livros, mas, infelizmente, a maioria apenas em fragmentos, porque suas obras foram perdidas ao longo do tempo. Sua obra mais famosa, provavelmente, foi Antilogias, Do grego, anti seria contrário e logia seria, em grego, argumento. Então, contrários argumentos. O Protágoras afirmava que poderia vencer qualquer argumento. Até mesmo o menor, o mais fraco dos argumentos poderia vencer um debate se usando as técnicas e as habilidades que ele ensinava, A sua frase mais famosa é: o homem é a medida de todas as coisas, das que são, por aquilo que são, e das que não são, por aquilo que não são. Então, segundo Protágoras, não existe um argumento verdadeiro. Não existe um absoluto moral. O homem que é a medida do que é certo e do que é errado. Ele, com essa frase
profunda, o homem é a medida de todas as coisas, vai, como diz o Giovanni Reale, criar a carta magna do relativismo ocidental. Sim, ele vai ser o pai do relativismo, porque ao dizer que o homem é a medida de todas as coisas, ele está afirmando que não existe um absoluto moral, verdadeiro, único, mas que o homem cria a sua própria verdade. Portanto, ele nega por completo a existência de uma verdade única, absoluta, o que vai se aproximar muito da ciência moderna, que não concorda muito com esse ponto de vista de que há uma verdade absoluta em ciência, ok? Uma verdade hoje pode ser derrubada por uma nova descoberta amanhã, ok? E há 2.500 anos atrás, o Protágoras já defendia esse ponto de vista. Um exemplo do que eu estou falando? Bem, digamos que está ventando muito em Atenas e esse vento, ele é um vento frio, mas será verdade que este vento é frio? Ora, o vento, ele é objetivamente frio dependendo do homem que está sentindo esse vento. Se para o homem aquele vento é frio, sim, aquele vento é frio. Mas se para um outro visitante, um estrangeiro, aquele vento é quente, ora, então é verdadeiro para ele que aquele vento é quente. Portanto, não existe uma verdade sobre se o vento é frio ou quente. Apenas quem determina esta verdade é o homem que está sentindo, independente de quem seja. Então, ele vai dizer que para cada afirmação haverá sempre dois raciocínios que se opõem entre si. Portanto, é possível você dizer e também contradizer aquilo que você está afirmando. É possível até mesmo você aduzir razões que anulem a sua afirmação. Outro exemplo você pode afirmar: o presidente da República faz um bom trabalho, é um ótimo presidente. Enquanto o outro pode chegar e falar: não, o presidente da República não faz um bom trabalho, ele é um péssimo presidente. Segundo Protágoras, os dois estariam certos. Não há uma verdade absoluta acerca disso. Então, você faz a sua verdade segundo a sua experiência, segundo o que você está observando. Então, a pessoa que afirma que o presidente está fazendo um bom trabalho é verdade, segundo a ótica daquela pessoa. E se ele não está fazendo um bom trabalho, também é verdadeiro, segundo a ótica daquele que está afirmando o contrário. Ok? Agora, apesar de ele ter sido conhecido como o pai do relativismo, ele afirmará que é possível sim vencer um debate. E esta era a sua principal habilidade. Ele vendia as técnicas para seus alunos de tornar o argumento mais fraco o vencedor de um debate. Não, ele com isso não está defendendo as injustiças, né? Que o mal tem que ganhar, ou que a defesa de coisas inaceitáveis devem sim vencer um debate. Não era isso que ele afirmava, mas que o seu argumento, por mais fraco que seja, utilizando as habilidades de convencimento, podem acabar despertando o interesse das pessoas em fazê-lo vencedor de um debate, ok? E com isso ele atraiu muitos jovens, ele se tornou famoso, né? Tinha vários alunos que queriam ingressar nos principais cargos públicos de Atenas, mas ele vai ter esta popularidade seriamente questionada por um senhor de Atenas bem questionador chamado Sócrates, que na escrita de Platão vai ser um ferrenho adversário e vai derrubar muitos seus argumentos. Bom, resumindo, Protágoras, para ele tudo é relativo. Não há um verdadeiro absoluto e sequer há valores morais. E então, como é que não existia nada certo assim para o Protágoras, nada que ele pudesse considerar
um mínimo de verdade, Protágoras, no seu livro de Antilogias, vai afirmar que o argumento mais próximo de uma verdade, né, ou seja, o relativo mais próximo do que seria o certo, né, é aquele que pende para o útil, para a utilidade. O que lembra muito Jeremy Bentham, né, Stuart Mill, lá na modernidade. Ou seja, o sapiente é quem conhece o relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno para aquele momento, tá? Ou seja, o argumento que tiver mais utilidade para as pessoas, para a polis, para uma sociedade, o que for mais aproveitável no útil é o argumento vencedor. Então, ele procurava sempre utilizar suas técnicas para garantir a utilidade, né? Fazer com que o argumento saísse do nível da abstração da teoria e fosse para a prática logo, para o útil. Quanto mais útil, mais beneficiasse as pessoas, então aquele ali seria o argumento mais forte, tá? Por exemplo, né? A pessoa chega e fala: nós não, tem um paciente doente, aí vem o cara, um médico e um padre. Aí o padre chega e fala: nós temos que rezar para Deus curar essa pessoa. E aí o médico fala: não, nós temos que descobrir a causa da doença e dar uma medicina, dar um remédio a ele. Para Protágoras, o argumento mais próximo do útil, que é o do médico, seria o vencedor, porque o do padre seria por demais abstrato, porque deveria rezar para uma entidade metafísica, na qual poderia ou não curar aquela pessoa, tá? Vamos às críticas. Bom, primeiramente, temos que reconhecer sim a importância de Protágoras, que utilizava um argumento muito interessante, mas isso não é isento de críticas. Por exemplo, o que é verdadeiro? Se ele diz que o homem é a medida de todas as coisas, será que ele está falando a verdade? Será que ele está com a razão? Se eu sou, então, a medida das minhas próprias razões, eu posso muito bem dizer que ele está errado. E eu posso perguntá-lo a ele: se seu argumento é verdadeiro? Ele pode dizer que sim, mas se eu achar que não, eu que estou com a razão. Então, eu não sou obrigado a acreditar nele. E é este o ponto cruel do relativismo. Se você disser que não existe absolutos morais, ora, isso é uma verdade? Isso é um absoluto moral? Portanto, fica aí o primeiro questionamento, que deixa a Protágoras aí numa corda bamba. O segundo: qual é o útil? Objetivo, se o homem é o critério de todas as coisas. Ele nunca afirmou no seu livro, pelo menos fragmentos chegaram até nós, o que seria esse útil, né? Qual é o útil objetivo? Se o homem é o critério de todas as coisas, então o que é útil para mim pode não ser útil para você. Eu posso muito bem afirmar que Deus é mais útil do que uma vacina. Rezar a Deus é mais útil que uma vacina. E eu estarei certo, porque eu sou a medida das minhas convicções. Portanto, ele deixa as pessoas numa grande confusão, porque você, ao mesmo tempo que ele defende o argumento útil para vencer o debate, ele diz que o homem que é a medida, o homem que é o árbitro supremo de todas as coisas, independente de quem seja. Então eu posso estar com a razão, ele pode estar com a razão, você pode estar com a razão. E a terceira crítica que devemos colocar ao Sr. Protágoras é que ele não esclarece qual é o útil na política, por exemplo, né? Já que ele ensinava tantas pessoas a crescer na política ateniense, ele não dizia o que era esse útil em política. Qual é o útil em política? Matar os opositores? Expulsar da cidade aqueles que não são favoráveis às suas ideias? Mandar prender todo mundo? O que é o útil? É aquele maquiavelismo de que o fim justifica os meios? Ou o útil é você agradar o máximo possível de pessoas
sem conseguir, mantendo-se virtuoso, né? Então, essas são as críticas que eu faço a Protágoras, que não eu, na verdade, mas que Giovanni Reale, aqui na filosofia, faz a Protágoras. Protágoras, ele confunde a virtude. Para ele, a virtude é dominar as habilidades de convencimento. Porém, para Sócrates, Platão e Aristóteles, a virtude é o bem, é fazer o bem, é ser uma pessoa virtuosa, é você fazer com que todas as suas ações sejam voltadas para o bem. Fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo Cachimbo Filosofal. Tchau, tchau.